Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Se você quiser conhecer minhas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição para você conferir conteúdos diários. E para você que quer me ajudar financeiramente com o meu trabalho na produção de conteúdo, tem também o link do meu Apoia-se, né? A gente está com 11 apoiadores nesse momento. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que já está acreditando no projeto. Tem os conteúdos antecipados que já estão saindo essa semana. Inclusive, para quem está vendo isso aqui no YouTube na quinta de manhã, a entrevista com o Brian Guzman falando da convocação já está disponível para os apoiadores. Essa entrevista deve sair ainda nessa quinta, no meio da tarde, para todo mundo, mas a galera vai ter essa oportunidade de ver esse vídeo agora pela manhã, entrevista exclusiva com o head coach da seleção brasileira. Bom, recap da rodada, né, como vocês sabem, sempre faço. Ele está saindo um pouco mais tarde, puramente por questões de trabalho essa semana, realmente foi uma loucura, e a questão da seleção brasileira, né, tivemos a convocação na quarta-feira, que era a minha intenção de gravar e publicar na quarta mesmo, ontem no caso, mas né, eu tô tendo que fazer esse vídeo depois de tudo isso, né? Teve a entrevista também e tudo mais. Então esse vídeo ele tá saindo um pouco mais tarde, peço desculpas. Eu tava com esse material pronto na terça-feira, mas realmente eu não tive tempo por conta de trabalho e da convocação do Brasil Onças para o Sul-Americano. Vamos falar então, vamos começar pela Taça 9 de Julho, né? Tivemos a definição dos semifinalistas, né? As semifinais estão montadas. Teremos Cannibals contra Guarani Indians e Guarás Futebol Americano contra Leme Lizards. Né? Começando pelo Cannibals, né? O Cannibals venceu o Tatuapé Black Panthers por 14-6. É um jogo muito interessante dessa equipe do Cannibals. Já cansei de falar que eles são a surpresa dessa Taça 9 de Julho. Né? Um time que realmente trouxe um futebol americano diferente do que eu imaginava, melhor do que eu imaginava. E é muito interessante a gente ver a transição da equipe do flag para o equipado. Né, os jogadores que talvez tenham tido uma instrução no flag estão no equipado, ou uma parte da comissão que opere nos dois, porque a gente vê um jogo muito mais aéreo. Né? Esse foi o jogo que o jogo terrestre mais fluiu, a gente viu janelas melhores, um trabalho melhor da linha ofensiva, mas é um time que é predominante mais passador. Né? E isso é característico de times que são fortes no flag. Né? A gente viu isso muito com o Jets, a gente está vendo isso com o Cannibals, e é muito legal a gente ver como esses times eles trazem essa proposta, eles tentam abraçar um pouco mais nessa filosofia base que é o flag. Né? O flag é um esporte muito mais aéreo do que terrestre. Né, por vários motivos, e esse ataque do Cannibals trouxe mais isso, teve muito volume, eu acho que penou para finalizar, poderia ter vencido por muito mais, mas penou em finalizar, teve muito volume, conseguiu avançar bastante, faltas também atrapalharam os dois lados, é, os dois times realmente sofreram muitas faltas, mas assim, foi um jogo muito tranquilo, eu acho que o placar engana, né, a pontuação do Panthers veio bem no finalzinho do jogo, o Cannibals foi dominante, controlou bem as ações, a defesa fez um grande trabalho. Ok, o ataque do Panthers talvez tenha sido o pior dos três que a equipe enfrentou, mas conseguiu ser dominante, não deu espaços, e o Panthers teve pouquíssimas janelas, né, conseguiu pontuar ali numa situação de campo curto, né, e já no final do jogo. Mas assim, um jogo muito, muito melhor, muito equilibrado desse Cannibals, né? Vai pegar agora esse Guarani Indians, que ainda é o favorito, na minha opinião, a Taça 9 de Julho, mas chega ali com a proposta de fazer um jogo interessante. Não acho que vai ser favorito, mas deve fazer um jogo interessante. Para a equipe do Black Panthers, realmente é uma equipe que ainda está penando para voltar ao equipado, é uma equipe que falta material humano, eu acho que falta gente na comissão também para poder organizar melhor esse time como um todo, a gente vê uma certa desorganização e assim, eu acho que é questão de realmente você ter mais gente ali, né? Eu sei que era uma equipe que estava se reconstruindo pós-pandemia, teve uma junção ali com o Royals para conseguir montar esse elenco, então falta muita coisa, é um dos motivos que eu acho importante, tanto o Cannibals quanto o Panthers disputarem estaduais no primeiro semestre, na SPFL, porque assim, você vai conseguir rodar, você vai conseguir ter um projeto melhor para trazer também treinadores, mas é um time que precisa mais, principalmente no ataque. A defesa, como eu disse, sofreu muito com o volume do Cannibals, mas forçou paradas, reduziu o adversário a poucos pontos. Então, assim, é um time que precisa de muito para ser melhor e para ser competitivo, né? Essa equipe do Panthers. Então, eu acho que é uma equipe que precisa rodar mais, mas também precisa entender o que precisa ser melhorado para entrar no campo, né? Antes de entrar no campo. O outro jogo, né, tivemos Guarás 13, São Paulo Storm 7.
Um jogo que foi muito mais parelho do que eu imaginava. Eu, sendo bem sincero, eu achava que o Guarás conseguiria ter uma vitória muito mais tranquila contra o Storm. Achei que o Storm me surpreendeu defensivamente. Eu acho que é um outro caso de muito volume que não foi finalizado, né? O Guarás trouxe muito volume. Eu gosto muito, muito do Felipe, né? Que é o running back da equipe. É um cara que traz muita versatilidade. Apareceu no jogo aéreo, correu muito bem com a bola. Teve um passe num fake punch que virou um touchdown, né? Que foi o diferencial para a equipe vencer o jogo. Então é um jogador muito interessante, uma característica que a gente vê cada vez menos, né? Running back que corre muito alto, mas ele é um cara muito bom, sabe ler muito bem o que a sua linha ofensiva te dá e é o cara desse ataque, né? O motor. Né? O Taveira é um bom quarterback, a gente tem o Otávio que é um bom recebedor, o Dakora apareceu bem, mas eu acho que ele é o motor desse ataque, o Felipe, inegavelmente. E assim, o Guarás teve um jogo sólido ofensivamente, trouxe mais uma vez uma variação muito legal, não se prendeu a ser um time que ia jogar pesado e correr pesado, teve momentos para isso, mas teve momentos para, vou colocar o Marcílio de QB para correr mais com a bola, vou tentar trabalhar passe curto, vou tentar fazer coisas diferentes para confundir a defesa adversária, e isso é muito bom, não só para o 9 de julho, mas para o futuro dessa equipe, que vai precisar ser criativa, e assim, foi um jogo bom desse ataque, mas que faltou finalizar. Faltou finalizar. Quando a gente para olhar, foi efetivamente um touchdown, né? O outro veio numa situação de special teams, mas foi um ataque que teve um volume muito legal. E tem muito mérito da defesa do Storm. Né? O Koala que veio do Corsários, né, para ajustar essa defesa. Sofreu ali contra o Leme Lizards no primeiro jogo. Contra o Cannibals a gente já viu coisas melhores. E agora a gente vê também um jogo muito mais sólido, né? De enverga, mas não quebra, né? Por assim dizer. Trabalhando com o que tem ali, foi um time que conseguiu roubar a bola algumas vezes e o Storm teve boas situações, ficou vivo até o final do jogo. Teve um touchdown no lado que poderia ser o touchdown da vitória, né? Que foi um passe legal para frente que, assim, pela filmagem é muito complicado a gente avaliar. Ele estava muito em cima, né? Para a gente poder confirmar se foi falta ou não. Mas a arbitragem estava lá, então é o trabalho deles fazer isso. E assim, foi um jogo bom, sabe? Assim, a defesa do Guarás também fez um jogo bom, né? Teve seus momentinhos ali cedendo espaços no jogo aéreo, no jogo terrestre. O Storm também teve algumas janelas legais, mas não teve tanto volume e a defesa foi o diferencial, né? Conseguiu sacks na hora que precisava, paradas na hora que precisava e conseguiu parar o ataque do Storm, que foi com o Gustavo, né? Gustavo foi o quarterback durante toda a partida. Eu acho que o Storm tem que tomar essa decisão, se realmente acha que o Gustavo pode levar essa equipe, se vai tentar buscar algum quarterback. A gente sabe de jogadores que estão vindo do Corsários, talvez venha ali algum quarterback junto, né, que a equipe do Corsários tinha, né, o Ibra, que era o QB de lá. Como a gente sabe que o Corsários, muitos jogadores do Storm, que eram do Corsários foram pro Storm, talvez o Ibra também siga esse caminho. Porque eu não sei, né? Não sei se falta competitividade ou o que é, mas eu gostei mais do jogo do Gustavo. Eu acho que o sistema do Storm é um sistema que exige bastante do seu jogo aéreo, né? E é normal, porque a sua linha ofensiva não tá jogando bem, você não consegue correr com a bola na grande maioria dos jogos, você exige mais do seu quarterback. Mas assim, é um ataque que ainda tem alguns drops, a gente vê algumas aparições ali de caras veteranos que conseguem alguma recepção ou outra, generoso, mas é um time que tá engatinhando, né? O Storm, por mais que seja uma equipe de tradição, a gente tem que entender a realidade desse Storm, que é um time que tá em constante evolução, é um time que tá tentando se achar de novo como já foi um dia. Né? E eu acho que desse jogo é isso. Queria destacar também que o Guarás soube vencer. Eu falei muito sobre a derrota contra o Indians. E assim, soube vencer esse jogo. Pegou o relógio e engoliu o relógio no final. Né? Trabalhou muito bem o relógio. Deu pouquíssimo tempo para o Storm fazer qualquer coisa. E conseguiu sair com a vitória. Encara agora o Leme Lizards. Passando agora para BFA, temos alguns jogos para a gente falar. Vamos começar pela BFA feminina. Né? Temos Curitiba Silverhawks 16, Portuguesa Avengers 14. Jogo decidido nos detalhes, jogo muito bom, assim como foram os jogos do ano passado entre as duas equipes. Vou começar falando de como esse jogo trouxe dois ataques totalmente distintos. De um lado a gente teve a Portuguesa Avengers com muito volume, mas não conseguiu capitalizar, foi só um touchdown no jogo. Contra esse ataque do Curitiba Silverhawks, que não tem o mesmo volume, mas é muito mais explosivo e finalizador, que foi o diferencial. Né? Uma grande corrida, um grande passe.
Tiveram outros momentos que os dois ataques conseguiram ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas no final das contas, finalizar foi o diferencial para a equipe do Silverhawks conseguir vencer e ter agora a preferência de mando numa final da BFA. Né? Tem o terceiro jogo, mas se eu não estou enganado, eu acho que os critérios de desempate, o Silverhawks provavelmente vai ter a preferência de final de qualquer forma. Né? A defesa do Silverhawks foi se ajustando ao que a equipe da Portuguesa foi fazendo, conseguiu ter 2 turnovers, foi também um fator diferencial para garantir a vitória quando o ataque não estava conseguindo ter o volume e ritmar da melhor forma possível. Então, assim, é uma defesa muito boa. Destaquei a Branca no último jogo, mas esse jogo a gente tem que destacar todo mundo, né? Porque todo mundo jogou bem, todas as meninas jogaram bem. E o Special Team também sendo um fator, né? Afinal de contas, a equipe venceu por 2 pontos, teve um field goal acertado, a equipe arriscou outros e errou, mas eu acho que é muito importante você dar confiança para sua kicker de se a gente chegar nessa altura de campo, a gente vai te colocar para chutar, a gente vai confiar em você e eventualmente, se tiver um preparo bom de quem está fazendo esse chute, a bola vai entrar. Da equipe da Portuguesa Avengers, a defesa teve um jogo sólido, teve uma pick six logo no começo do jogo, conseguiu anular por boa parte o que a equipe do Silverhawks queria fazer, mas sofreu ali nos momentos explosivos. Né? Contra o Flamengo aconteceram algumas jogadas em que a defesa deu esse campo explosivo, mas conseguiu zerar. Contra o Silverhawks finalizou. Isso foi um diferencial. Né? E para falar desse ataque comandado pela Sol, um jogo bem abaixo da Sol, né? Não só pelos turnovers, mas também passando a bola teve bons e maus momentos, o que é normal. Né? Foram 2 interceptações que poderiam ter sido mais, né? Por isso que eu falo que teve bons e maus momentos, poderiam ter sido mais de 2, mas vale destacar ofensivamente a partida da Siskin, né? Running back que é muito bem utilizada no jogo aéreo, acha muito bem os espaços em passes curtos, e também a Roma, né? A Roma fez uma partida muito boa, teve o touchdown do ataque, e assim, é um ataque que tem muito potencial. Eu acho que poderia ter vencido o jogo se tivesse conseguido finalizar melhor. Algumas campanhas, ou tivesse reduzido esses errinhos que viraram turnovers ou que não deram em nada. E são os 2 times favoritos nesse momento. Eu acho que o Pilots e Portuguesa vai ser um grande jogo para possivelmente definir quem vai ser a segunda finalista. Eu acho que o Silverhawks tem muita chance de vencer o Flamengo Imperatriz mesmo fora de casa, mas podemos ter uma reedição da final com o Silverhawks e o Portuguesa Avengers como foi em 2022. Indo agora para a BFA masculina, temos Timberrex 10 e Stepos 0. Eu acho que o recado que esse Timberrex dá não é o melhor do mundo olhando para essa Conferência Sul. Por que eu digo isso? Um jogo muito abaixo do seu ataque. O Rex, que é conhecido por ser um time muito físico nas trincheiras, principalmente na linha ofensiva, não tá trazendo essa fisicalidade esse ano. Tem um grande cara ali que é uma referência, que é o Lorenzini. Tem o Takahashi no comando desse time, que é um cara que é referência em linha ofensiva, mas não consegue ser dominante da mesma forma que era anos atrás. E esse é um diferencial muito grande. A gente viu muitos drops também. Claro, as condições do jogo pesam, né? Choveu muito, o campo não estava ideal, mas assim, foi um ataque que penou para engrenar, conseguiu seu touchdown na principal característica, que é velocidade e explosão, e verticalizar em algum momento vai conseguir. E foi dessa forma. Teve também o field goal do Amilcar, que está convocado para a seleção, e teve a sua vitória por 10-0. Né? Mas a gente não pode ignorar que esse ataque, além de tudo, também sofreu 3 turnovers. Uma interceptação do Romário e 2 do outro quarterback da equipe, que eu acabei esquecendo de anotar o nome. Né? Mas, assim, é um recado ruim quando a gente está vendo o que o Almirantes está fazendo. O Almirantes tinha dado um grande jogo contra o Rex, agora o Almirantes tem um pacote que faz o time ser muito melhor, e o Rex não conseguiu nesse último jogo responder à altura. Claro, tem os playoffs, vai ter um jogo contra o União, vai poder fazer isso, vai ter a final em casa, se chegar na final da Conferência Sul, e isso pesa. A torcida do Rex é uma torcida que faz muito barulho, mas esse time vai ter que ofensivamente fazer um jogo muito melhor, ou torcer para sua defesa continuar performando como está performando. A defesa está sendo elite, né? Teve só um turnover, mas foram diversos tackles for loss, teve sacks, foram menos de 100 jardas totais para a equipe do Stepos, e é uma defesa que, assim como o ataque, é conhecida por ser física e está conseguindo fazer um jogo bom. Deu pouquíssimas janelas, e assim, o Stepos não conseguiu se criar. Na única situação em que o Stepos chegou ali numa situação de goal line, a defesa subiu o muro e manteve o placar zerado. E isso é muito importante. A defesa vai ter um papel muito grande se essa equipe quiser não só vencer a conferência, mas ser
um fator dentro da BFA. Do Estepos, assim, mérito total para sua defesa. Pegou um dos melhores ataques do Brasil, pegou o QB1 da seleção, que é o Romário, e reduziu a 1 TD, né? 3 turnovers que a equipe conseguiu forçar. Fez um jogo bom nas trincheiras, conseguiu impedir que o Rex tivesse uma partida muito dominante correndo com a bola. O jogo aéreo cedeu quase 200 jardas, a secundária teve seus altos e baixos, como teve em todos os jogos. Mas esse Estepos ele fecha 0-4, mas ele fecha um 0-4 que deu muito trabalho. Eu falei isso quando a equipe estava 0-2 e eu volto a repetir. O Estepos poderia ter vencido todos os seus jogos. Todos. Ah, Ornelas é um IC e tudo mais. Eu concordo, é um IC. Porque foi o mesmo fator nos 4 jogos. O Estepos pecou em detalhes para finalizar melhor seus jogos. E nesses detalhes, pegou times veteranos ou times que tinham algo a mais para finalizar esses detalhes. Mas não confundam, esse Estepos é um 0-4 muito diferente de um 3 que a gente viu por aí, de 2-2 que a gente viu por aí, ou de outras equipes que não venceram nenhum jogo. Acho que tem muito mérito do que o Caião fez com esse time e de todo esse elenco. Então é um time que eu torço para que consiga no que vem voltar melhor, trazer o que teve de bom para esse ano, mas que consiga dar esse salto no próximo ano. Porque assim, a sua defesa jogou bem, mas o seu ataque não conseguiu, foi muito apático e no momento que teve a chance de pontuar em cima do Rex, não conseguiu fazer isso. Indo agora para Almirantes 43, União da Serra 0. É um jogo rápido também de falar, o Almirantes foi dominante mais uma vez, é o favorito do Sul, na minha opinião. Hoje é um top 5 favoritos da BFA. Eu acho que hoje a gente tem hoje, na minha opinião, 3 times do Nordeste que são muito favoritos. A gente tem um time no Sudeste e a gente tem o Almirantes como um 6º time que tá batendo na porta, pedindo passagem, né? Que é o Hornets. Mas assim, o Almirantes é um time bom, é um time que tem muita competência, é um time que tem muitos veteranos, tem vários caras que foram campeões brasileiros já com o Rex, que foram campeões de BFA, que passaram por programas grandes, que tem muita experiência. Então é um time que, de certa forma, ele está montado para vencer, né? E o ataque jogou bem, a defesa jogou bem. A defesa do Almirantes foi dominante, foram 2 pick-six para essa defesa. Mais uma vez, teve isso contra os Soldiers e teve isso mais uma vez agora. Vai encarar os Soldiers na semifinal, inclusive. E é uma equipe muito boa, uma equipe muito dominante e que, não digo, é injusto falar da noite pro dia, porque faz parecer que não tinha ninguém lá, o que não é o caso. Mas foi um time que cresceu muito na hora que precisou crescer contra o Rex, né, para dar um cartão de visitas e teve a chegada de vários caras que fizeram esse time ser muito melhor. Do União está nos playoffs, vai encarar o Timbó Rex, né? Teremos um 1 contra o 4, 2 contra o 3. Então esses são os playoffs do Sul, Rex e União, Soldiers e Almirantes. Mas assim, a equipe não conseguiu ter aquela mesma adaptação ofensiva que a gente viu nas últimas partidas, tanto do Dominic White quanto dos outros jogadores. É um ataque que vai ter que limpar muito dos erros que teve se quiser competir com o Rex. E a defesa fisicamente foi dominada, deu janelas ali para o jogo aéreo. O Nazgûl fez uma grande partida, Special Teams teve pequenos problemas. Então, é um time que vai ter que batalhar muito para vencer o Timbó Rex, mas talvez consiga fazer um jogo interessante e muito diferente do que a gente viu na abertura da BFA quando perdeu para o Rex, acho que por 50 pontos. Partindo agora para o Sudeste, né? Tivemos Galo FA 49, Vasco Almirante 7. Né? Detalhes desse jogo para a gente falar. O Vasco está eliminado, precisava vencer para passar como segundo ou terceiro. Né? Como o Sudeste só tem 4 times, o Galo já está na final. Teremos Almirantes, teremos Locomotiva e Cruzeiro fazendo a outra semifinal. Então temos aí um Sudeste dominado por mineiros nos playoffs. Tivemos a estreia como titular do Christopher Howard. Estreia não, porque ele teve momentos ali em outros jogos pelo Galo, mas até fiz um vídeo falando disso lá no Instagram. Gostei do que vi. Não vi nada de muito diferente do Christopher Howard que a gente viu em tapes do Universitário, em tapes jogando na Europa. Traz uma característica diferente do Caravita quando o assunto é improvisar um pouco mais, estender um pouco mais jogadas. Mas assim, jogo bom, jogo limpo, sofreu uma interceptação ruim, que eu acho que o passe não foi bom, mas é um complemento muito interessante. Eu acho que o Galo tomou uma decisão arriscada ao trazer um americano para ser um reserva, se esse ainda for o plano, mas ele parece que está se desenvolvendo também, conseguindo ter uma conexão melhor com os recebedores, né? O Roden com 2 TDs, Vilaça teve touchdown,
Um time que tá jogando muito bem, tá muito redondo, o Marquinhos, assim, o backfield é muito bom, a OL é muito boa, a defesa com turnovers, com o pick six do Ryan mais uma vez, fica um pouco fica um pouco chovendo molhado falar desse Galo, porque o time tá jogando muito bem, né? Então, e ainda não encontrou nenhum desafio, nem no Brasileirão, nem na BFA. O Vasco trouxe, olhando para o ataque do Vasco, acho que o Timothy trouxe aquela coisa de você ficar um pouco mais preocupado com o que o adversário vai fazer. Então, o jogo terrestre encaixou um pouco mais, o jogo aéreo teve alguns momentos, mas não conseguiu manter o pace do Galo, principalmente no segundo tempo, quando precisou realmente correr atrás. E a sua defesa também não teve pouquíssimas janelas de boas jogadas. Teve a interceptação logo depois que o Vasco pontuou, a partida estava 21-7, roubou a bola. Falei, pô, será que temos um jogo? Não tivemos, né? E assim, um aprendizado, né? A gente tá vendo no Brasileirão o Flamengo aos trancos e barrancos, a RFA um pouco melhor, né, do que a gente viu. E pela BFA a gente tá vendo um Vasco que jogou mal na estreia, jogou mal no segundo jogo, conseguiu vencer com a chegada de um americano que mudou muito e a gente viu a fiscalidade, mas a gente realmente tem que assumir que era um time muito limitado no papel para brigar por voos maiores, mesmo tendo um cara que eu acho que é muito competente na comissão, que é o Barandas. Indo agora para os últimos 2 jogos da BFA, jogos de playoff, né? Tivemos o wild card do Nordeste e tivemos a semifinal do Centro-Oeste. Começando pelo Nordeste, tivemos vitória do João Pessoa Espectros 38-8 contra o Carrancas. O jogo que eu acho que foi um pouco dentro do esperado, eu acho que o Carrancas, de certa forma, também não quis se arriscar muito, não quis fugir muito do seu plano ofensivo, né? Acho que tem que dar o braço a torcer, porque o time realmente teve uma adaptação para o João Vitor e conseguiu achar janelas nos outros jogos e performar dessa forma. Acho que 2023 é um ano de muito aprendizado para o João Vitor. Claro, gente, é uma comparação sol e lua, mas quando a gente olha e analisa quarterbacks de NFL, a curva do primeiro para o segundo ano, ela é muito importante. Então a gente tem que ver isso, ele obviamente também tem que ver isso, a comissão tem que ver isso. A curva do primeiro para o segundo ano, tudo que deu de errado, tudo que deu de certo, como começou e como terminou, e principalmente como melhorar e limpar para o ano que vem. Eu acho que isso é muito importante. O João Vitor é um cara muito novo, é um cara que terminou jogando bem, na minha opinião. Ele teve a interceptação, foi uma interceptação ruim, mas no touchdown foi um passe muito bom numa janela apertada. Ele se adaptou bem ao que o jogo pediu, e no aspecto de estender jogadas, não se arriscar muito. E eu acho que é um potencial bom que esse time do Carrancas tem para trabalhar no ano que vem. Mas assim, quando não dá para falar de ataque desse jogo e não falar do Spectros, né? 4 receivers diferentes fazendo touchdown. Gozio com uma partida que ele deu aula, né? 2 TDs lindos dele, que eu quero até fazer um vídeo de análise sobre os 2 TDs. Mas Lucena jogando bem, Ramada jogando bem, Cox também jogando bem no ataque quando aparece. Tiveram alguns drops, eu acho que é uma coisa para se analisar. Mas como é um time que está correndo pouco com a bola, né? O Jonathan Carvalho, acho que ele deve estar lesionado, porque ele está tendo pouquíssimas repetições. Ou quase nenhuma, né? Para falar a verdade, se eu não estou ouvindo errado. Mas é natural, né? Quando você arrisca mais passes, você fica mais sujeito a isso. A OL do Spectros ainda me preocupa. Eu falo e assim, tem o número de sacks do time sofrido só não é muito maior, porque o Nick Rooney tem um atleticismo muito grande para estender jogadas. Acho que a gente começa a ver uma adaptação a isso. A gente vê esse time passando a bola até mais rápido, bola ficando menos tempo na mão do Nick Rooney, talvez até para expor um pouco menos essa linha ofensiva. Da defesa, um jogo muito bom, né? Pegou o que o Carrancas queria fazer e anulou. Majoritariamente, sofreu um touchdown ali já no final, quando o jogo também já estava morto, por assim dizer, e o mais importante, limpou as faltas que a gente tinha visto no jogo contra o Santa Cruz. E parece besteira, mas contra o Carrancas não machuca, mas vai encarar o Mariners de novo, e contra o Mariners vai machucar, machucou em alguns momentos essas faltas que o time tomou. Acho que a equipe tem que ficar também ligada um pouquinho com os turnovers, né? Foram 3 turnovers, 2 do ataque e 1 em special teams, mais uma vez, não machuca aqui, mas numa semifinal de conferência vai machucar com certeza.
Eu acho que desse jogo é isso. Da defesa do Carrancas, vale a gente mencionar esses 2 turnovers forçados. Foram turnovers de realmente não desistir de jogadas. Né? Um fumble forçado e uma bola pipocada no ar que você ficou com a bola. Defesa gerou pressão, mas mais uma vez sofreu para finalizar contra quarterbacks móveis. E a defesa realmente sofreu, né, contra um grupo de recebedores que é bem acima da média dentro do futebol americano brasileiro. A outra semifinal, né, a outra partida de playoffs é a semifinal do Centro-Oeste, Cuiabá Arsenal 16, Rondonópolis Hawks 3. Falei disso no Instagram também. Eu não sou um cara que gosta de bater demais ou ser apelativo quando eu vou fazer alguma crítica. Não é meu estilo. Eu acho que muita gente já percebeu isso, a forma como eu tento apontar o bom e o ruim. Mas é muito decepcionante a queda que esse ataque do Hawks teve. É muito decepcionante. Eu entendo que foi um time que passou por uma troca de comissão muito em cima do campeonato começar, mas começou muito bem. E assim, Ornelas, eram times mais fracos, é natural que isso aconteça. Eu entendo, mas é injustificável um time de mais de 100 pontos em 2 jogos cair para um time de 20 pontos totais em 3 jogos seguintes. E assim, mérito para a defesa do Cuiabá Arsenal, sim, mas esse time ele tinha que pontuar mais. Esse time tinha que fazer mais. Eu dou o braço a torcer porque, assim, tentou. Trouxe pacotes diferentes, usou os 3 caras que poderiam jogar na posição de quarterback, usou Zanquinho, usou Barose e usou JT. Então, assim, e, inclusive, foi o melhor jogo correndo com a bola que o Hawks teve na competição, foi esse último jogo, porque se propôs a fazer algo diferente. Eu dou o braço a torcer para isso. Não dá para falar que não foi algo legal de a gente ver o time. Não, temos esse plano, estamos presos a esse plano. Não, a gente viu o time mudar. E isso é bom. Mas não finalizou, não transformou isso em pontos. Teve lampejos de um ataque bom correndo com a bola, um passe aqui, uma coisa ali, mas não conseguiu mostrar aquela explosão que a gente estava vendo no começo, não conseguiu mostrar aquele algo a mais que a gente tinha visto nos outros jogos. Né? E eu acho que isso fez uma diferença muito grande, porque a defesa do Hawks fez um trabalho muito bom. Né? Eu falei no vídeo no Instagram e vou falar aqui de novo. Seria injustíssimo da minha parte falar dessa defesa. Ornelas, a defesa tomou aquele TD num lance de uma jogada besta ali, uma jogada ensaiada, e eu quero trazer uma reflexão para vocês. Olhem o contexto. A defesa tinha tido um drive longo e parou o Arsenal sem ceder pontos. E em menos de 5 snaps, o seu ataque sofre um turnover. Você não teve tempo para conversar na sideline. Você não teve tempo para descansar na sideline. Você não teve tempo para pensar direito no que vai acontecer. E a primeira jogada do adversário é um passe curto para um dos caras mais rápidos da BFA, que é o Trey Fletcher. Quando que você vai, no calor do jogo, imaginar que ele vai soltar a bola? E assim, isso é brilhante do ataque do Arsenal de ter tido esse... Vamos fazer isso agora, porque era algo que eles com certeza já tinham treinado e imaginado antes. E mesmo nessa situação, eu consigo passar um pano, vamos dizer assim, para essa defesa do Hawks. Porque essa defesa do Hawks manteve o time no jogo até o final. Foi essa defesa que manteve uma esperança do que o time poderia fazer ou não. E por isso que eu falei, e eu repito, para mim é uma decepção dentro da BFA esse Hawks. Porque assim, foi um time que começou empolgado, foi um time que chegou batendo na porta, de repente falou, pô, será que eles podem roubar esse Centro-Oeste do Hornets? A gente não sabia o que esperar do Cuiabá. E depois com uma queda tão abrupta, assim, pô, né, ela chegou nos playoffs, teve time que não ganhou nenhum jogo. Eu entendo, mas quanto maior a expectativa, maior é a decepção. E eu acho que isso passa muito nesse caso do Hawks. Né? Mas vamos falar de quem venceu o jogo, né? Vamos dar méritos também ao Cuiabá Arsenal. Primeiro porque falei do lance do segundo TD. Sim, foi uma jogada sensacional. No primeiro TD, um drive muito rápido, muito agressivo. O Dandan quase foi interceptado e depois compensou com uma sequência de passes muito bons. Acho que, inclusive, ele vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado contra o Hornets, que é uma defesa que rouba bola, que é uma defesa que faz estrago. Mas, no geral, ele fez um jogo limpo e conseguiu não ser tão interceptado. Foi interceptado, acho que uma vez só, numa situação de screen ali que a defesa do Hawks leu muito bem. Começou forte com o TD do Vilela, né? Grande jogo do Vilela, inclusive, não só pelos 2 touchdowns, cara vibrante, um cara que foi muito pra gente durante o jogo e se entregou até nas jogadas em que ele não era um alvo ou que tinha que bloquear. Então, assim, é muito bom a gente ver os caras que têm essa gana dentro de campo. O ataque, mais uma vez,
começou bem, teve seu momento criativo, mas ainda pena para correr bem com a bola. Tem alguns momentos ali que o ataque faz uma sequência de 2, 3 1, 2, 3 drives que não dão em nada. Então, é um time que tem que trabalhar muito esse aspecto, né? E o Fletcher, eu achei muito engraçado porque o time não tem uma dependência tão grande assim do Fletcher. Eu acho que o Fletcher é um cara que ele aparece nos momentos cruciais, né? Ele apareceu com recepções importantes, apareceu com aquele passe pro touchdown, que foi onde talvez a água jogou o banho de água fria de vez no Hawks. Mas a equipe está sendo equilibrada para que ele seja um fator quando o time precisa, né? E eu acho isso muito importante. E vale também a gente falar que, assim como eu disse no jogo da 9 de julho, a equipe do Arsenal engoliu o relógio. Nas campanhas em que conseguiu ritmar, engoliu o relógio. O ataque do Hawks também conseguiu fazer isso. E isso foi um problema para o Hawks, que o Hawks não conseguiu pontuar. Mas para o Arsenal, que venceu, engoliu o relógio. E isso vai ser importante contra o Hornets. Porque quando você encara um adversário que é muito rápido, que é explosivo, que tem um bom quarterback, tem um bom corpo de recebedores, que talvez tenha uma perda ali, uma perda de algum jogador, mas que ainda vai ser um time muito explosivo, você limita esse ataque ficando em campo, deixando o ataque adversário fora. Então é um fator muito interessante para a gente olhar para esse time. Para fechar, temos 2 jogos do Brasileirão. Um pela D2, um pela D1. 2 jogos que eu vou ser bem rápido, porque foram 2 pancadas. Começando pela D2, São Bernardo Avengers 47-0 no Caraguá Ghost Ship, Caraguá Football. Do Ghost, eu acho que a equipe foi muito sincera sobre a sua participação no Brasileirão. Sabia que ia encarar um grupo muito difícil, que o jogo para ganhar era o jogo do Assis, que ganhou, e que é um time que está em desenvolvimento. Teve a troca de quarterbacks, né? O Thor jogou no primeiro tempo, o Ricardo jogou no segundo. O Thor é um menino bem novo, então tem muito a desenvolver ali com ele. A equipe estava sem o Shotinho nesse último jogo, então perde também uma referência, por mais que seja um menino novo, é uma referência dentro daquela defesa. O Shotinho assumiu um pouco mais disso, né? O William. E assim, a equipe conseguiu ter seus momentos. Na primeira campanha teve um turnover ali na goal line para tirar o Avengers de lá. Mas aí seu ataque sofreu uma interceptação, depois sofreu pick six, depois sofreu mais uma. No que se arriscou não deu muito certo. E se despede do Brasileirão sabendo que tem que melhorar bastante e que é um aprendizado para a Série Ouro do ano que vem da SPFL, né? Eu vi muito isso do Guilherme, que é o head coach da equipe, e ele sempre falou muito abertamente que é colher os frutos de você encarar adversários muito fortes, né? E isso é verdade. Da equipe do São Bernardo Avengers, possivelmente, acho difícil que não seja isso, mas se classifica como melhor segundo lugar, né? Melhor entre os segundos, teve um saldo muito, muito bom. Tirou muito proveito também dos adversários que teve para trabalhar em cima disso. 2 pick six da defesa, uma do Braga e uma do Gibi. E, assim, é muito engraçado quando a gente olha esse time de São Bernardo Avengers, porque é o primeiro time do ABC a chegar num playoff nacional, né? Jogando na segunda divisão, mas independente disso, está num playoff nacional. E é muito interessante como, às vezes, eu vejo as pessoas com uma falsa impressão do que é esse Avengers. Porque algumas pessoas, que às vezes eu converso, pintam esse Avengers como um time novo. E não é um time novo, assim, no sentido de quem está lá. Quando a gente olha um time que é comandado por Cauê Martins, que tem caras na defesa que tem quase 10 anos de FA, ou mais de 10 anos de FA, tem os seus caras novos, sim, mas é um time que é recheado de caras veteranos. Pô, eu falei do Braga. O Braga teve 2 interceptações, uma pick six. O Braga tem uma história gigante dentro do FABR. Né? O Cauê, então, sem nem... Não tem o que comentar. Inclusive, foi uma das perguntas para ele no final do jogo. Inclusive, eu esqueci de postar essa entrevista, tá, gente? Vou postar ela o quanto antes para vocês verem. Quando eu perguntei para ele sobre os caras novos desse elenco. Como esses caras vão lidar com os playoffs e como ele e outros caras da defesa podem ter um papel bom em conversar com eles, né? E assim, no geral foi um jogo muito bom do ataque, a defesa então nem se fala. É um time que cometeu algumas faltas que não pode cometer, de conduta antiesportiva. O Rick foi ejetado numa situação bem idiota. Assim, ele tem sorte que no Brasileirão a ejeção ela não traz uma punição de 4 quartos. E últimos 2 pontos. Eu acho que a equipe... Gosto muito do Pracinha.
Acho que ele traz um trabalho de special team muito bom, mas eu sinto que a equipe talvez tenha gastado cartuchos, né? Indo para fake punts em situação que não precisava. Uma deu certo, uma não. Mas eu acho que talvez você poderia ter guardado isso para uma outra situação, né? Não precisava ter gastado contra o Ghost Ship, vai pro punch, o saldo já estava bom, o time já ia ser se de 6 tranquilamente. E também quero falar sobre como essa equipe montou realmente o comitê de running backs. O termo comitê de running backs muitas vezes é mal usado, porque você tem 2 caras, você não tem um comitê. Mas o Avengers tem 5 caras. Você tem Noé, Marco Aurélio, Alemão, Camara e o Lucas, que voltou. Né? O Lucas, que era o principal running back, um dos principais quando o time começou. E assim, você tem 5 caras diferentes e que você consegue achar formas de produzir com todos. O Alemão teve um TD recebido, o Marco teve TD correndo, o Noé não teve das suas melhores partidas, teve 2 fumbles, mas os special teams fez um bom trabalho, Camara fez um bom trabalho, e o Lucas, quando teve oportunidades, rodou bem. Então é literalmente um comitê de running backs que você tem ali, e é muito interessante como a equipe vai tentar usar esses 5 caras agora indo para os playoffs. Falei que ia ser rápido e demorei pra caramba, né? Pra fechar, temos Curitiba Crocodiles 81, HP Futebol 0. O Croco fez de tudo para ficar com o Seed 1 e ficou, se não me engano, a 2 pontos de conseguir. Esse jogo é muito difícil falar de 81 a 0, gente. Todo respeito ao HP Futebol, mas assim, cara, se despede da pior forma possível, não conseguindo. Eu não digo nem sobre perder ou vencer, mas de ser minimamente competitivo. Um ataque que não conseguiu fazer nada, uma defesa que sofreu muito com o adversário. Teve um momento ou outro ali que forçou uma paradinha, uma coisa ou outra, mas no geral, completamente dominado nas 3 fases: ataque, defesa e special teams. Tem que retomar muito esse trabalho para o ano que vem. Acho que se o time for ficar nessa atuante, mais uma vez, sendo bem respeitoso, talvez o HP precise considerar jogar na D2 do ano que vem. Isso fez muito bem ao Spartans. O Spartans foi massacrado na D1 ano passado, voltou para a D2 e se achou, se consolidou, montou um projeto para jogar na D2 e está sendo um time muito melhor. Né? Do Crocodiles, defesa dominante, roubando bolas, sendo eficaz para pontuar rápido, que era o que o time precisava. Special Teams também com um trabalho bem legal. A equipe tentou muito o seu Seed 1, como eu falei. Tem que ter o foco total agora nos playoffs. E assim, a equipe realmente usou cada segundo que tinha. Né? Eu sei que muitos jogadores do Galo estavam ali muito tensos com o jogo não acabar. Né? Parecia que para os caras do Galo, o relógio parecia que estava em câmera lenta, estava no 0,25. Né? Inclusive foi algo que alguns jogadores, né, até levantaram e apontaram. E assim, eu acho que é legal a gente entender melhor também tudo que acontece numa Mercy Rule, né, pra gente realmente entender como funcionam as paradas ou não de relógio e tudo que acontece. Mas o principal desse jogo para mim, além dos 81 pontos, o Croco talvez não precisasse do Palmer. E assim, eu falei disso no Instagram, é um outro post que eu fiz um pouquinho antes. Inclusive, queria saber de vocês o que vocês estão achando de ter essas pílulazinhas antes da análise em si. Mas assim, o Mendes teve um jogo muito bom. O Palmer, mais uma vez, não teve esse jogo. Eu acho que eu não quero discutir quem é melhor, porque seria injusto com o Mendes. Porque o Palmer é um cara que tem uma rodagem muito grande, é um cara internacional e tudo mais, veteranaço, é um cara que também já tá com 30 e poucos anos, é um cara que vividão. Só que assim, ele não tá elevando o jogo talvez como o Croco imaginava. E esse time está mais entrosado e mais pronto com o Mendes. Eu entendo que o fator idade talvez seja um preocupante, a equipe talvez tenha o Palmer ali para, se no playoff o Mendes travar ali, engasgar, a gente pode usar o Palmer. Eu acho que o Palmer, ele traz muito do aspecto terrestre. Eu acho que a principal característica dele, até mais do que passador, mas não sei. Eu não sei até que ponto foi uma decisão acertada do Croco. Eu acho que a equipe realmente não quis arriscar, assim como o Galo, né, trouxe o Howard, mas eu acho que eram situações um pouco diferentes. Mas você conseguir manejar tudo isso. Tem uma comissão muito boa lá, tem bons caras ali comandando esse time. O Todd tá lá, se eu não me engano. Mas se não tiver,
O time teve 81 pontos, não dá pra falar que o time não tá sendo bem treinado. Mas é uma situação interessante pra gente ver agora os playoffs. Vai ter aí o Seed 2, então provavelmente vai pegar o Seed 7, né? E aí a gente vai ter todo um desenho de pós-temporada que vai ser bem, bem legal. Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, conferir esses outros conteúdos também que eu solto, os links são todos aqui na descrição. E se você quiser conteúdos antecipados e me ajudar financeiramente, conhece o meu Apoia-se. A partir de R$ 1 por mês, né, você pode receber conteúdos antecipados. Eu vou pensar em formas de como perguntar para vocês coisas que vocês vão querer que eu poste antes, ou que eu fale antes, ou que eu fale também. Tem muita coisa de NFL que tá saindo lá. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.